Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor da Internet. Através das ondas da internet, a live no facebook.com Rádio Discípulos Espírita, uma live ao vivo. Também com o Fu Brasil, com a Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, São Francisco de Tobias Barreto, de Sergipe, a Vivência Espírita de São José dos Campos, São Paulo, a Rádio do Chico de Bauru, São Paulo, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro. Estamos emanados todos nesse pool de mídias e TVs espíritas para levar a divulgação da doutrina espírita. Aqui Paulo Santal comunicando, essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor da Internet. E desejo a todos uma boa noite, que todos nós possamos ter um bom estudo. Conosco a presença do nosso irmão Nivaldo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Tio. Bom estarmos aqui novamente para esse estudo do Evangelho. Espero que possamos todos, aproveitar muito e fazer uso, em nossas vidas. Era isso. Também temos a presença do nosso irmão Vladimir, o nosso vulgo tio. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, com satisfação novamente começarmos o estudo do Evangelho, o seu capítulo 10º hoje, para que nós tenhamos maiores entendimentos, maior consciência da nossa participação no meio espírita e colocando as palavras de Jesus acima das nossas tendências para buscar melhor convivência em humanidade, porque a família humana é que precisa dessa aproximação para que Jesus possa transitar melhor entre nós. Essa força do Evangelho é que nos educa para essa convivência. E aqui, num grupo de 4 pessoas, Cláudio, Paulo, Nivaldo e esse que fala, estaremos comentando sobre esse capítulo, a respeito de outras situações também que alguém possa colocar. Então, uma boa noite a todos, que temos aqui a paz dos bons espíritos, iluminados pela mente brilhante de Jesus. Também temos a presença da nossa irmã Claudete. Seja bem-vinda, Claudete, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada por me acolherem. Espero que cuidem bem de mim. Boa noite a todos. Será bem cuidada, com certeza, a nossa irmã Claudete. Esse ano, se Deus quiser, ela estará o ano todo conosco. E sempre é bom ter uma voz feminina também. Sim, exatamente. No programa, que senão parece muito machismo. Nós não queremos assim, nós queremos que tenha participação. Aliás, a Cláudia era para estar aqui, Outras atividades afastaram. Afastaram. Muito bem. Então, nesse momento, eu quero solicitar ao meu irmão Vladimir para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então, com a força maior daquele que é o grande pensador para a união da humanidade, que é Jesus, busquemos essa energia que suplanta todos os sofrimentos, todas as dores, porque é necessário estar aqui, é necessário atender aos nossos compromissos e responsabilidades, e a nossa grande harmonia, que é Jesus, pelos seus ensinamentos, é que dedicamos à humanidade essa força de regeneração. Porque se estamos encarnados é para melhorar, é para avançar. A existência carnal é necessária como um meio de aprendizado evolutivo. Então, que as forças que nos auxiliem, que nos fortaleçam, em comum com o Evangelho, seus ensinamentos e a sua força regeneradora, esteja conosco agora e sempre.
que todos recebam essa luz, essa energia salutar, para que possamos conviver melhor em humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Lembrando que esse mês é o Janeiro Branco, né? Sempre com o Janeiro Branco, com a preocupação com os problemas mentais, e isso, essa divulgação é feita através do pedido da nossa irmã Marisa Haas, que é psicóloga, e divulgando para que todos nós possamos tratar as nossas mentes. E o estudo de hoje é o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do item 1. Partimos para a leitura com o nosso irmão Nivaldo. Então tá, vamos dar início ao capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O primeiro título, perdoai para que Deus vos perdoe. Número 1, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isto está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Número 2, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também em São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso também está em São Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande
nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse aquele que acredita sê-lo, e impõe ao outro, não, acho que eu pulei uma linha, tá? Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar, se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não nisso, não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Acho que para nós começarmos, esse primeiro texto já está de bom tamanho. Nós vemos ali o quanto importante é o perdão. Perdão para todos nós. Porque se nós não aprendermos e não tivermos condições de perdoar, como é que nós vamos pedir a Deus que nos perdoe pelos nossos erros? E muitas vezes, o perdão, ele reconforta, ele conforta, ele reconforta, ele reanima, nós espíritos nos sentimos aliviados quando nós concedemos o perdão. Jesus, ele veio nos ensinar que o perdão é uma das caridades maiores para consigo mesmo. Porque o perdão, ele é muito mais importante para nós do que até para o outro irmão. Porque se nós perdoarmos de coração, nós vamos ter o mérito. Para que o nosso irmão tenha o mérito, ele também tem que perdoar. Agora, se ele não perdoar, se nós perdoamos e ele não perdoar, nós teremos o mérito. Então, por isso, ele é bom para nós mesmos. Acho que, não por acaso, essa madrugada, estava dando no Corujão o filme do Chico. Isso. E eu não assisti todo, até porque estava indo dormir aquela hora, mas assim, algumas partezinhas a gente acaba pegando ali e tal, antes de pegar no sono. E acho que contemporâneo a nós, né, não existe exemplo maior do que Chico, né? Que aí nesse filme mesmo, claro, apesar de ser uma obra cinematográfica, mas transmite bastante a verdade do que foi a vida dele. E nos traz vários exemplos disso que é o perdão, né? Quanto sofreu, quanto foi humilhado, quanto foi expurgado da própria família, da própria cidade dele, né? E assim mesmo ele ainda se mantinha fiel aos valores dele, né? De não abrir margem para nenhum rancor a quem quer que fosse que fizesse mal a ele. E era escancarado, né? Muitas vezes o que acontecia com ele, e ele sempre mantinha a fé dele e aquela calma, né? Perdoando sempre. Ele nem precisava dizer que perdoava, né? Ele só no olhar dele já via que estava perdoado, que estava perdoando, né? Só que isso, como disse o irmão Paulo agora, né? É uma coisa muito difícil para a gente ainda que está aqui nesse planeta também, não por acaso, para espiar e para
as nossas provas, né? Essa palavra perdão parece tão fácil, eu te perdoo, mas te perdoo da boca para fora é muito fácil de dizer, né? Todo mundo diz a toda hora, mas o ressentimento que fica lá, né, ele só faz mal a nós, né? Porque ele fica nos remoendo, fica nos castigando. Enquanto a gente não se livra disso, a gente não vai realmente perdoar, a gente não vai ter essa paz interior, porque o que mais, né, além de tu, claro, perdoar quem te fez mal, o que mais vai importar é a nossa paz interior, né? Que é para isso que estamos aqui, é para o nosso aprendizado, né? Com esse perdão, olha o quanto a gente vai estar aprendendo. Acho que um dos maiores aprendizados que a gente pode ter aqui nesta encarnação, é o perdão. Porque o perdão é amor, o perdão é a caridade, né? Então, quanta coisa a gente aprende perdoando, mas perdoando sinceramente do fundo do coração. É muita coisa para se discutir. Bom, a minha visão de perdão é bem complicada, porque eu acho que falar sobre perdão é fácil, todo mundo fala, todo mundo chega num palanque e fala sobre perdão. Eu acho que existe perdões de todos os tamanhos. A gente, nós que estudamos a doutrina, que somos cristãos, que seguimos o Cristo, a gente já consegue alguns perdões, né? Mas a gente tem que ser sincero conosco mesmo e saber que perdoar conforme o grau do que aconteceu, da dor que foi causada, às vezes é muito difícil. A pessoa pode tentar, mas está além ainda das suas condições morais, intelectuais, emocionais. E isso, às vezes, quando a gente tem na cabeça que o perdão é uma exigência, né? Para nós, espíritas, cristãos, a gente entra numa autoculpa por não conseguir perdoar ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando o perdão nos machuca tão profundamente que nós não temos condições de perdoar, devemos ser sinceros conosco, né? Conversar numa prece sempre, Deus, ainda não consigo perdoar, me ajuda, né? Ama, protege, porque está além de mim. Tu falou no Chico, e eu me lembrei do caso do Chico, aquela do cachorrinho que a vizinha matou, em que o Chico ficou tão magoado, né? Que Emmanuel chegou e disse para ele que não daria mais para ele trabalhar daquele jeito, com aquela mágoa no coração, que ele estava com uma nuvem no coração, e que ele deveria perguntar para a vizinha qual era o maior desejo dela. E ela disse que era uma máquina de costura. E ele não tinha dinheiro para comprar uma máquina de costura. E ele fez emprestações e deu essa máquina de costura, né? Contrariado, né? Ele tinha o Emmanuel, né? E quando ele deu essa máquina para a vizinha, esse presente para a vizinha, era o sonho da vizinha, ela ficou tão emocionada, tão feliz, que diz que no momento em que ela recebeu aquele presente, diz que o amor dela envolveu ele e aquela nódoa, aquela mancha escura que estava no peito do Chico se dissolveu. Daí diz que Emmanuel disse assim, viu, Chico? Como é bom perdoar, quer dizer, realmente, como tu disse, né, o perdão faz bem para quem consegue já perdoar. Que bom quando nós conseguimos perdoar, porque a gente tira um peso, né, do espírito, do coração, a gente se sente mais leve, a gente fica livre. A sensação é de liberdade. Porque se a gente quer ter alguém ao nosso lado a vida toda, odeia, não perdoa, ela vai ficar contigo sempre. Né? É isso aí, eu acho o perdão lindo, mas ele tem que ser trabalhado ainda na nossa nível. É a nossa realidade ainda estarmos aqui para resolver essas questões. O Nivaldo e a própria Cláudia mencionou o Chico, né? Nivaldo mencionou do expurgo, foi expurgado, né, pelo seu modo de ser
e colocar essa situação espiritual para todos, que no próprio meio onde é que ele vivia, ele não foi aceito. Então, mas o perdão é isso, é um expurgo. Tu tem que limpar a tua matriz espiritual de todos os nós psicológicos em relação a alguma coisa que te fizeram e que ficou grafado como aquilo magoa, né? Como aquilo insiste em voltar ao pensamento. E a partir desse relato do Chico, né, Emmanuel induziu ele a perguntar o que ela precisava, uma máquina de costura. E tudo se resolveu ali. Era uma insatisfação daquela criatura em ter prejudicado o animalzinho. Mas todos nós temos insatisfações e situações mal resolvidas aqui na Terra, ainda para aprender. E o perdão a gente vive em família, vive em sociedade, vive precisando do outro em relação à nossa manutenção física e à nossa condição espiritual. Então temos que resolver isso. Por isso Jesus colocou muitas questões a respeito da nossa bagagem espiritual, para não ficar nenhuma pendência, para depois ficarmos mais leves em poder abrir a nossa mente para entender outras questões. Porque se nós ficamos presos à anterior, vamos ter que resolver aquela ainda. Então o perdão é que vai libertando, vai liberando, vai abrindo portas e portas. E é necessário que o homem tenha essa capacidade de entender a sua responsabilidade aqui, os seus compromissos, para poder libertar daquele núcleo de convivência forçada, que primeiro é a família, depois é a sociedade próxima, e depois a humanidade como um todo, né? Porque cada um de nós prejudicou um núcleo. Por isso estamos aqui, desde a família a um grande alcance maior entre pessoas. Porque sempre onde estamos, alguém nos olha com uma certa cobrança. A gente não sabe, nós não sabemos quem ele é, mas ele nos acompanha. O fato que aconteceu aqui em Porto Alegre, a respeito daquela brutal violência no trânsito, as pessoas se encontram para se resolverem. E não há um segundo que ninguém fuja desse encontro. O problema é se resolver pacificamente. Então, por uma conseguir resolver, por uma situação mal resolvida e mal pensada, mal sentida na hora, desencarnaram 3 por força do escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Pobre dessa criatura que vai ter que refazer esses caminhos. Aqueles voltaram para a origem, abruptamente, num modo violento, mas eles também tinham essa matriz espiritual guardada naquelas condições para se resolver. Então o perdão é isso. Essa mente que disparou sentiu a aproximação e aquela aproximação gerou essa violência. Ele retornou ao ponto. Quitado aquele estresse, ele acumulou mais dívidas terríveis. Por isso é que a gente tem que estar sempre vigilante, né, em oração. Porque as coisas que nos acontecem, nada é por acaso. E todas elas têm um sentido. Só que pela nossa pequenez ainda, diante da grandeza das coisas de Deus, nós muitas vezes não entendemos isso. Não é? Porque nada acontece sem a vontade do Pai. É a lei. Esta é a lei. E aí acontecem essas coisas assim. Então, coisas que poderiam ser evitadas, muitas vezes nós levamos adiante por orgulho. Agora, se no momento em que acontecer algo e houver um entendimento, no caso desse que tu citasses aí, ou houver um pouco mais de paciência de parte a parte, vai se resolver as coisas de forma amigável e ali muitas vezes se encerrará um ciclo. Isso, é isso que acontece. Né? E aí o que acontece? Não, aí se age com violência, aí o ciclo se expande mais ainda, ele se torna muito maior. Não é? Porque Pedro, embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, mais tarde o ferro vai te ferir.
E em outra escala maior, 2 aniversários que aconteceram, então as pessoas têm que saber perdoar e entender que a lei alcança um maior número de pessoas ou menor diante daquele contexto. Aniversariou-se o problema da Boate Kiss e Brumadinho em Minas Gerais. Então o que acontece? Muitas pessoas desencarnaram ali porque era necessário que elas desencarnassem daquela forma. Mas ai daquele que foi o agente daquela situação. O poder público tinha condições de segurar. Acho que nem só o poder público, segurar aquela situação lá, porque era iminente. Tinha reservas de notícias escondidas que a coisa estava para ser deflagrada. Como também uma inconsequente atitude dentro daquela boate, em que muitas pessoas desencarnaram também por força da lei. Mas ai daquele que provocou aquilo, né? Eu falo a respeito disso porque as pessoas têm que entender que o perdão a respeito de um ato violento desse tem que relaxar aquele que se sentiu prejudicado pelos familiares que desencarnaram, como aqueles que estão diante de um compromisso eminente, maior ainda, que foram os agentes dessa situação. Então, há uma situação de cobrar a justiça, mas a justiça está sendo feita, senão agora, mais tarde. É assim que é a lei. O irmão Paulo falou em vigilância, né? E eu penso que quanto mais nos afastamos das coisas de Deus, dos assuntos de Deus, do Espírito, mais nos aproximamos das coisas da terra, né, terrena, das coisas da matéria. Então, isso é fato, não tenha dúvida disso. Então, manter-se em vigilância, manter-se em oração é muito importante. A gente tem que saber se policiar, né, em manter essa vigilância constante, né. Como sempre, vou trazer as palavras do nosso amigo e irmão, né, Emmanuel, elucidando essas passagens do Evangelho, né? O Evangelho por Emmanuel. Nessa passagem de Mateus, ele traz um texto intitulado Donativo da Alma. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispõe a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fadigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam
ou te achicalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Palavras de Emmanuel. Eu trouxe também Emmanuel aqui, mas só que eu vou fazer uma coisinha diferente. Fonte Viva, o item, o capítulo 135, desculpa sempre. Então ele pega Mateus, né, onde Jesus diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E Emmanuel diz assim: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Eu acho que a gente pode, aos pouquinhos, pensando no que o Emmanuel quer dizer, né? O que tu acha, Vladimir? É que essa é a nossa tendência ainda em resolver os nossos problemas abruptamente ainda, com a violência, com a nossa opinião pessoal. Se nós, como o Divaldo estava comentando, o Nivaldo estava comentando e o Paulo, tivéssemos um momentinho de reflexão e captássemos a intenção daqueles que são os nossos orientadores e nos acalmar, jamais teríamos uma atitude violenta em relação a qualquer coisa. Por quê? Porque se nós nos inteirássemos da nossa condição, jamais apontaríamos o outro. Porque a nossa condição é relapsa ainda. Nós estamos em estado de correção aqui. Como é que nós vamos apontar o outro com a mesma veemência, se não somos cobrados a isso e viemos aprender a conviver com os nossos semelhantes? E é nessa situação que Emmanuel coloca essa ilustração. Não se deter na reprovação. Na reprovação. Porque senão a gente fica naquela monoideia, né, vivenciando aquela obsessão, aquela auto-obsessão. E não sai. Que a gente vê isso. Então, condenar alguém, né, na verdade, a gente está cristalizando a maldade. Né? E a gente daí não permite que a luz penetre em nós. Não repete o ciclo. Esse é o detalhe. Porque aquele que não perdoa, o maior prejudicado é ele. Porque ele se cristaliza na dor, né? No sofrimento, enquanto ele poderia seguir adiante. Né? E o que Emmanuel diz, não cristalizar. Porque está cristalizando as trevas, não permitindo que a luz venha, não permitindo que tu siga, que tu fique leve, que tu... Resolva a situação, né? Que tu, resolva. Se tu não conseguir resolver, né? Dependendo da situação, da gravidade do problema, eu acho que nós todos aqui somos pais, né? Eu sou mãe, tá? Mas a gente sabe, de repente, se fazem alguma coisa para nós, né? É muito mais fácil de perdoar se alguém prejudicar um filho nosso. Eu acho que nos dói e nos fere muito mais quando é um filho, né? A gente já está aprendendo assim, a trabalhar os nossos sentimentos, né? Fez para mim, mas eu já entendo. Agora, quando é com um filho, acho que a gente não está ainda muito bem preparado, né? Para perdoar, para ser tão amoroso, mas é um exercício, né? A gente começa às vezes com as pequenas coisas, com as desculpas, né? E vai aumentando, e a gente vai sendo provado. E quando a prova chega, às vezes a gente sucumbe, né? Na dor, na revolta, mas a gente está sempre amparado. E a luz vem para nós, né? Se a gente busca por ela, quando tu busca a prece, tu busca na prece, né? Ajuda para que tu consiga se livrar daquele sentimento que está te doendo, está te machucando, ajuda vem. E a compreensão, eu sei por isso que aconteceu comigo, né? Eu estou falando de uma vivência própria, né? Estava muito difícil de lidar com uma situação essa, né? Em que eu me desequilibrei emocionalmente, né? Uma coisa grave que aconteceu, fizeram para minha filha,
fiquei muito traumatizada, fiquei muito ruim. E daí busquei na prece, em Deus, no Evangelho, e cai justamente tudo que eu precisava entender, né, para digerir aquele sentimento, para trabalhar aquele sentimento. E foi, gente, foi muito lindo. Foi muito lindo o que aconteceu. A partir do momento em que eu consegui transpor o meu ego, né, o meu orgulho, tudo isso, e ver que o meu filho, que eu tanto amo, antes de tudo é filho de Deus. Sim. E se Deus permitiu que aquilo atingisse, né, quem sou eu para questionar Deus? Então, eu tive que me resignar. Exatamente, orar para que haja resignação. Eu me resignei com isso, tá? E entender que antes de ser meu filho, alguém que eu amo, é filho de Deus. E que se Deus permitiu, ele sabe porque ele permitiu, não que ele tenha provocado, mas ele permitiu que acontecesse. Na então, verdade, é uma questão de... E pessoal, foi muito bom, porque a partir daquele momento, eu aliviei o meu coração. O peso foi embora. em verdade, cada individualidade tem as suas pendências a ser adequada à lei. Então, sejamos nós como pais, ou nossos filhos, que vão ser também pais, terão que entender, à luz do esclarecimento, que certas situações acontecem, porque todos nós somos devedores. Todos nós temos pontos a resolver. E o sofrimento é que nos acalma em relação à inconsciência ainda, né, daquilo que está acontecendo. A partir de que a gente busca a prece e o esclarecimento do Evangelho, isso vai se tornando consciência. E as pessoas vão entendendo que a lei, ela não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso desencarna uma criancinha de meses ou, bem mais tarde, uma pessoa de 99, 105 anos, né? Ou meia-idade. Então, tem a idade, morreu, desencarnou. Não, são injunções da lei que nos colhem para atender esse compasso de nos levar e nos ajustar a uma situação melhor a cada passo. Calar diante dessas provas que cruzam, né, a nossa jornada, né, através das ofensas, é um exercício que devemos praticar a todo momento. Mas, para isso, devemos estar também em vigilância, né, também em oração. Porque, a partir do momento em que você se depara com uma situação desse tipo, né, de ofensa, né, de agressão verbal ou até mesmo física, né, se você está em paz consigo mesmo, né, com a sua vigia constante, com a sua oração constante, é mais fácil de tu conseguir, como disse aqui, nesse último parágrafo que eu li do Emmanuel aqui, né, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam. Né, porque o silêncio vai fazer com que tu reflita, vai fazer com que tu opere em Deus e não retribua e não retorne aquela violência, né, que te foi atribuída. Isso é um exercício e com certeza não é fácil, ele não é uma coisa simples de a gente sair, né? Se a gente não, em primeiro lugar, se a gente não está em vigia, em oração, é muito mais difícil ainda, porque tu certamente vai te ofender, tu vai te irritar com aquilo e vai acabar retornando, né, para outra pessoa o mesmo tipo de ofensa, ou talvez até maior do que aquela que te foi proferida. Então, o silêncio, eu acho que é o primeiro exercício que a gente deve ter diante dessas situações, né? Na verdade, o autodomínio, o autodomínio. Porque a gente tem um instinto, né? É juntar a razão e a emoção. Né? Usar o racional primeiro. Nós, muitas vezes, tomamos as decisões muito rápidas para que nós tenhamos equilíbrio nas nossas decisões, nós devemos parar
para pensar, para meditar sobre o acontecido, sobre o ocorrido, sobre aquilo que está acontecendo, porque, como falou nosso irmão Vladimir, nós agimos muito ainda pela emoção que nos leva a cometer erros, né? E se nós agirmos pela razão, dificilmente nós vamos cometer erros, porque nós vamos parar e vamos pensar. Aí a gente pensa assim, poxa, eu também ajo pela emoção. Eu ajo pela emoção. E toda vez que eu ajo pela emoção, eu ajo de forma errada. Agora, quando eu paro para pensar, para raciocinar, eu consigo contornar a situação e agir de forma mais correta. E, como a nossa irmã Claudete falou, nós a respeito do perdão, né, que nós ainda somos pequenos demais em certos momentos. Só que nós temos que buscar, através do estudo, seja o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, que são os livros mais importantes da área, né, moral, né, seja na Bíblia, seja onde for, buscar o conforto para as nossas dores, os nossos sofrimentos, e aí nós vamos nos tornar mais fortes, nós vamos nos tornar maiores diante das situações, e vamos ter uma capacidade muito maior de obter esse alívio que a nossa irmã estava falando, né? Que ela sentiu aquele alívio, que aliviou. Mas é assim que acontece. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui para evoluir através dos nossos atos. Não é só através dos nossos pensamentos. Não é eu pensar uma coisa e fazer outra. Não, é eu pensar as coisas certas e fazer as coisas certas. Não é verdade? Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Quer fazer um intervalinho dos nossos ouvintes? Vamos aqui, então, deixar os nossos reconhecimentos ao Paulo Barbosa, o nosso querido irmão Alberto Kodama. Sempre na escuta. Ô, seu Kodama. O Jones Esperotto, o Homero Garcia, a irmã Marisa Haas. Também sempre na escuta. Beijo, Marisa. A Maria Cristina Pinho, a Eva Tereza Pedro Sampaio, minha esposa, nessa existência. A Vanessa Martins, também trabalhadora daqui da Discípulos. O Alan Lima, a Maria Santos, o José Luiz Ferrari Souza e o Odinei Oliveira. Vamos ver quem mais aqui. A Taninha Leão, a Eliane Ribeiro, que também é trabalhadora aqui da Discípulos, comadre. A Taninha também. A Joyce Costa, que é filha da nossa irmã Eloá. A Isabel de Souza Pedroso, que é minha afilhada e minha sobrinha. E o Jairo Santos. Esses estão na audiência aqui, pela live e pelo streaming da RD. Vamos continuando, então, com o nosso capítulo 10º, né? O nosso 10º capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O segundo texto, então, desse capítulo, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz
não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles que contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles que, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser salvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pagos até o último centil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Perdoar, então, né? Perdoar sempre, perdoar o mais rápido possível, não levar, né, isso para além do obsessor. Vários são os tópicos que a gente pode enumerar aí, né, para isso. Como diz o texto, né, a gente tem que fazer, né, esse esforço hercúleo de perdoar, sim, aqui, enquanto ainda temos a oportunidade de estarmos no mesmo convívio carnal. Antes que... Até porque a gente não sabe quando eu ou o meu adversário, né, o meu inimigo, vai desencarnar, vai voltar para a pátria espiritual. Então, hoje aqui, eu não vou perdoar hoje, porque hoje eu não estou com a cabeça boa, e amanhã um dos dois desencarna, e esse perdão ficou para a próxima reencarnação. Sim. Então, perdoar logo, perdoar o quanto antes, perdoar de coração, para que não se acumule a dívida, para que
como disse ali, né, ao invés de um inimigo, né, tu ter um amigo para as próximas encarnações, né, para a próxima vida no mundo espiritual. E não um inimigo, né, te obsediando, te fazendo mal a todo momento. Então, procuremos sempre o perdão. Há várias obras mencionando Jesus, em que ele recebia as pessoas para um tratamento imediato ali, ou um esclarecimento sobre as situações de doenças, de demência, tortuosidade dos corpos, falta de visão, surdez, pessoas paralíticas. Então, ele, quando poderia atender, e atendia naquele momento, ele curava muitas pessoas, mas sempre ele examinava na tela mental daquela criatura o que houve no passado, para ela estar naquelas condições. E depois dele libertar a pessoa de um sofrimento terrível, muitos receberam essa graça. Ele sempre dizia, olha, há muitas coisas pendentes. E recomendava, vá e não peques mais. Porque essa situação poderia se repetir em retornar aquele problema purgativo, aquela situação dolorosa. Então, se a pessoa recebeu uma incumbência de limpar-se ali naquele momento através da orientação de Jesus, ela, se tivesse naquele momento, e muitos tiveram a maturidade espiritual de saber o que foi feito, seguiriam o trânsito da sua vida com melhor desempenho de todas as tarefas assumidas, porque a responsabilidade é isso. Então, nem todos têm essa informação. A humanidade não está ainda preparada para receber essa situação de que nós estamos comprometidos com a lei. E nós viemos para quitar essa situação de encarnação para encarnação. Somos lentos em assumir essa informação e guardar no sentimento para a nossa sensibilidade, porque daqui a pouco nós estamos descarregando um palavrório de não aceitar aquelas injunções diante da miséria, diante da doença, né, diante da falta de toda a natureza que faz a criatura infeliz. Então, essa orientação, né, nas pessoas contemporâneas a Jesus, em que pediram o auxílio e foram atendidos. Muitos não, né, que não havia condições, mas aqueles que foram atendidos assimilaram, outros não. Outros depois se desregraram novamente. Isso tem relatos em várias obras aí, mencionando as passagens de Jesus. Então, outros ainda voltaram à vidinha aquela, sem muita, né, atenção à recomendação de Jesus, e se complicaram novamente. Mas a questão do perdão é isso, né? Sabermos com quem estamos convivendo e por que a nossa situação, né, repetitiva naquele núcleo, para sairmos dali melhores ou comprometidos novamente. Como disse o nosso irmão Vladimir, com o perdão do trocadilho, nós estamos comprometidos sem comprometimento. Na realidade, nós estamos comprometidos com aquilo que nós deveríamos fazermos e cumprir durante esta encarnação. Nós estamos comprometidos. O problema é fazer. Né? Agora, só que nós muitas vezes não temos o comprometimento. Comprometimento, que é o sentimento de cumprir com esses. Aí entra a sensibilidade. Né, de cumprir com isso tudo. O que acontece? Nós ainda estamos passando por etapas de evolução, de crescimento, e sabemos que nem tudo nos vem de graça. Nós temos que ter esforço para isso. Ah, sim. Né? Naturalmente. Assim seja no trabalho, assim é na vida pessoal, assim é na nossa evolução espiritual, assim é em tudo, né?
porque Deus nos auxilia. Nunca vai negar alguma coisa para um filho seu, só que ele vai nos auxiliar na hora certa, porque tudo tem sua hora. Ele vai nos auxiliar pelo nosso merecimento, ele vai nos auxiliar pela maneira que nós vivemos, pelo que fazemos, como agimos, como tratamos os nossos irmãos, né? Aí pensa assim, a gente muitas vezes pensa, mas eu conheço tanta gente que são arrogantes, né? São pessoas que não tratam os irmãos de forma amorosa e tem uma vida de rei, né? Só que é o seguinte, nós estamos aqui para aprender e tudo tem que ser aprendizado para nós. Nós aprendemos principalmente com os nossos erros, pelas oportunidades que nós temos de amar, de perdoar, de querer bem, de tratar bem, de ser uma pessoa agradável, de sermos tudo de bom, fazermos a caridade, praticar o amor, nos doar aos nossos irmãos, de várias coisas, né? Mas também aprendemos com o erro dos outros. Então, como a nossa irmã falou, nós temos uma facilidade muito grande e muito fácil de julgar os outros. Mas antes disso, nós temos que julgar-nos a nós mesmos e ver se realmente nós estamos fazendo as coisas de forma correta. A boa política. Né? Mas se nós estamos agindo de forma correta, para depois julgar. E se nós não temos o direito de julgar, Mas nós julgamos. podemos analisar o nosso irmão, mas não de o condenar, de o julgar. E condenamos. Porque nós fazemos isso. Só que Jesus disse que não fazeis isso. Né? Porque aquele que julgar, ele vai ser julgado igual também. Então, nós temos várias oportunidades de crescimento e muitas vezes nós deixamos pular essas oportunidades nas nossas vidas. E dentro dessas máximas que o Paulo disse, ainda tem um parênteses que reza: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai ter uma condição melhor lá do outro lado. Uma condição melhor. O reino do céu está muito longe, mas uma condição melhor lá do outro lado. Porque nós estamos no baixo relevo, no médio relevo, nos preparamos um dia para chegar no alto relevo. Exatamente. Eu quero deixar um abraço também para a Ângela Oliveira, para a Ângela Medeiros, para o Wellington Villanova, que é lá de Serra Talhada, de Pernambuco. Estamos longe, hein? Deve conhecer lá a Aldenora e o Charles. Deve conhecer a Aldenora e o Charles. Ele ajudou a talhar a serra, né? Então, tá, gente. E a Clau que está aqui do lado, aqui, ela colocou ali: estar ao lado desses irmãos é um privilégio. Olha o nível. Não tão grande, menos. Irmão Paulo, um detalhe que a gente está falando em perdão e perdoar, né? O quanto a gente ainda precisa ser perdoado, né? A gente teria que começar pensando nisso. O quanto eu ainda magoo as pessoas, né? Começar por aí. O quanto eu preciso pedir perdão ainda. E normalmente a gente precisa pedir perdão são para aqueles mais próximos, né? Sim, porque a gente é tão amigo, a gente é tão tolerante, paciente com aqueles mais estranhos, né, que passam, e é tão difícil usar de amor, de fraternidade, de paciência, tolerância, misericórdia com aqueles que estão no dia a dia conosco. Tu sabe, Clau, assim, quem fala muito isso para mim, é a minha esposa, né? Que com os outros... A maior escola, né? Os de fora, a gente é mais atencioso, a gente tem paciência. Devemos ser. Mas muitas vezes em casa eu não tenho a paciência que eu tenho lá fora. Porque tem aquele ditado que diz assim, ó, de perto chama muita atenção. De perto ninguém é normal. Então, nós dentro de casa, do mesmo teto, nós nos conhecemos. Todas as vírgulas, todas as reticências, todas as interrogações e exclamações. Então, a gente sabe se tratar dentro de casa. Mas com o outro que não nos conhece, devemos ser amáveis.
devemos ser atenciosos, elegantes. Até porque os outros são conosco também. Isso eu vi no social, hein? Por isso que devemos perdoar a atitude do outro, porque nós estamos nos resolvendo também, primeiramente, em casa. O outro está se resolvendo na casa dele. Sim, mas eu gostaria de dizer assim que isso é uma forma, é uma coisa correta que ela me fala, entendeu? Natural. Assim. É na correto. forja que se faz o a metal. dona Eva me fala isso, né? Sabe ela. A Dona Eva é a primeira mulher. Né? A Dona Eva é a primeira mulher. É a primeira mulher. A mulher do Adão. Não, essa não é a mulher do Adão, essa aí é a minha. Mas, O Adão então, dela, rapaz. Então, assim, são coisas que muitas vezes nós ouvimos e muitas vezes aquilo que realmente nos serve, nós descartamos. Pois eu tenho uma historinha, então. Foi comentada aqui pelo nosso irmão. Não vou falar, mas depois ele, se ouvir, ele vai dizer o que foi. Que ele estava fazendo uma palestra e se empolgou com a palestra, foi muito legal e tal. E uma senhora, depois, no final, disse assim, ai, fulano, tu é muito amável, tu é muito querido, gostei muito das tuas colocações. Aí se referiu à esposa do palestrante e disse assim, tu deve ser uma privilegiada em conviver com fulano. Aí a esposa disse assim, vá viver com ele uma semana. Leva para casa para ver. Então é nessas condições que nós vivemos dentro das nossas casas, para nos resolvermos. Porque nós estamos ali em várias e várias encarnações tentando nos entender. Com certeza. Eu vou trazer de novo, então, agora mais um texto referente a isso, né? Do Emmanuel, Mateus, capítulo 6, versículo 14. O título é Desculpa Sempre. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Isso que eu estava lendo. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando a consciência. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação é justa e impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento delas. Através da noviça complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Não foi por acaso, mas os dois acabaram escolhendo praticamente o mesmo. Sempre, né? Desculpa sempre. É que não adianta, né? Emmanuel, para mim, é o melhor esclarecedor desse evangelho que tanto nos
nos acolhe, que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, né, o nosso porvir, né, o que nós temos que aprender para poder crescermos como seres humanos, como espíritos que vão adentrar, né, a eternidade, né? Então a gente tem que aprender com Emmanuel muito ainda, porque as palavras dele sempre caem como uma luva. E o próprio Emmanuel recebeu o perdão em 50 anos depois, porque ele também tinha alegado suas situações para não entender Jesus naquele momento, mas mais tarde ele assumiu. E em relação também a nós, e a nossa proximidade com os nossos, quando a gente reclama para alguém da nossa convivência assim, mas fulano, tu só me coloca defeito, e o outro diz assim, não, eu não coloco, eu só observo os que tem, só observo os que tem, só não coloco. Um agradecimento à dona Malena P. Machado. Malena. Malena, acho que não é mais cidadã de Guaíba, agora é só em Porto Alegre. A Renata Knacus. Isso? Dos Knafos, do Beto Knafos. A Juliane Souza, que mora ali na Vila Pedras Brancas. E é minha sobrinha. Opa! A Lu Lima. A Cláudia Didio. A Cláudia Dido, Vagaluma. Um beijo a Cláudia. Patrick da Silva. O Paulinho Pimentel, que é lá do Rio de Janeiro. E por enquanto é isso aí, meus irmãos. A gente vai sempre comentando. Lembrando a todos que no final a prece é em benefício de todos os irmãos que participaram, os que ouviram e os que também não ouviram, que também não participaram. É uma força comum a todos, porque nós estamos aqui com uma grande força espiritual. Em favor de todos os irmãos. Principalmente, eu gostaria de lembrar o pessoal do Centro-Oeste, que está passando por muita dificuldade, por causa das chuvas, né? Eu até ia fazer um comentário a respeito, quando eu citei, não, só um parênteses, quando eu citei Kiss, Brumadinho, mas vejam só que a natureza própria, ela atende os compromissos daqueles que precisavam desencarnar. Essas chuvaradas ali, naquelas cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, ali, muita gente voltou para a pátria espiritual. 54 até o momento, pelo que a gente sabe, durante essas chuvas. Então, isto nos toca, porque mesmo a gente sabendo, muitas vezes, da necessidade de acontecer alguma coisa, se é a vontade de Deus, né? Mas a gente nunca gosta de ouvir essas coisas, né? A gente prefere ouvir coisas melhores, até porque a gente se compadece, né? Então temos muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas passando por momentos muito difíceis no Centro-Oeste, principalmente em Minas, né? E Espírito Santo, e no Rio de Janeiro também, em alguns lugares. Então, esse é o momento de orar a Deus, pedir a Deus que... Porque é doloroso refazer, reconstruir, né? Sim. Mas essa é a síntese da reencarnação, refazer. A gente sabe que a força de reconstrução, ela faz parte do ser humano. Tanto que nós estamos reencarnando para quê? Para reconstruir e refazer alguma coisa que nós fizemos de errado. Então, eu gostaria de lembrar que no final a gente irá fazer uma prece, vai ser o nosso irmão Nivaldo que vai fazer a prece, que ele cite o pessoal ali do Centro-Oeste também, né, que está passando por esses momentos. Por mais que um homem, da sua natureza artística, né, em obter a fidelidade em quem está esperando aquela arte, seja num prédio, em uma estátua bem talhada, se houver um terremoto, um abalo sísmico, aquilo vai achar, né? Então, o que nós queremos dizer com isso? Que o importante é a pessoa, é o ser. Por mais que ele se esforçou para fazer aquela obra de arte que tem uma fidelidade com aquele que inspirou,
alguma coisa poderá acontecer que aquilo não tem tanta importância como a mão que fez, como a criatura que fez. Então, diante da natureza, às vezes, que é bela, que tem lugares aconchegantes, acontece essas enxurradas, ou maremotos, ou abalos sísmicos, porque as criaturas vão se encontrar ali para cumprir a lei. Então, é necessário que oremos para que haja uma harmonização em todos os sentidos. Vamos fazer mais um pedacinho aqui, né? Que eu acho que dá tempo. Até porque ele é mais curtinho um pouco. Então, agora é o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda no altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força, oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar ao lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Que ensinamento, né? Muito, muito claro que Mateus falou, né? Na explicação de Kardec, que o cristão ele não oferece coisas materiais. Não existe oferendas materiais. Ele tem, quando ele oferecer, ele tem que oferecer a bondade, o reconhecimento, o agradecimento, né? As oferendas, quando ele fala em oferendas, é porque na época o povo entendia por oferendas. A gente sabe que o hebraico era uma língua ainda muito fraca, né? Que eu digo, o vocabulário era muito pequeno, então várias coisas serviam para definir as mesmas situações ou o mesmo objeto. Só que quando Mateus ele nos fala de oferendas, ele diz que não são coisas materiais. São as coisas do Espírito. É o sentimento. É a oração. A oração, ela é uma oferenda. Nós lermos um bom livro, buscarmos o aprendizado, é uma oferenda. Muitas coisas que nós espíritas, muitas vezes muito difícil a gente citar sobre isso,
Mas o jejum é uma oferenda. O jejum vem desde o tempo de Jesus. Jesus jejuava. Né? Então tem coisas assim que a gente acha que oferenda é tu só levar alguma coisa e doar alguma coisa. Não, não é isso. É agir de forma que eu ofereço o eu espírito a Deus. Entendeu? E Deus irá nos receber sempre. Deixar aqui também os cumprimentos para o Edson Rodrigues, meu querido irmãozinho lá do Lar de Maester. O Marcelo Silveira. O Celso Cabereira Funcho, o marido da dona Nara. Um abraço para toda a família, meu irmão. Lá da Sociedade Espírita, ou do Candário Espírita Chico Xavier, da Vila Iolanda. Sobre o altar depositar ou não alguma coisa ao altar para a divindade, não há sentido nisso mesmo, realmente não há. Como é que nós estamos, quando nós estamos com a situação mal resolvida lá atrás com alguém, vamos no altar pedir a Deus um benefício? Não, primeiro vamos lá no balcão do seu Joaquim, quitamos aquela dívida lá, para depois ir pedir uma outra graça àquele que é responsável por nós em todos os sentidos, que é Deus. Por isso o altar. Nesse sentido, por isso que muita gente, muitos de nós não obtêm nenhuma graça nenhuma, porque tem muitas pendências para trás. Temos lá atrás um monte de coisa, né, para cumprir e não cumprimos. Mas nós já evoluímos, né? Porque antigamente a gente pedia para Deus castigar as pessoas. Hoje a gente já está rezando pedindo por nós, né? Pedindo perdão. Então, a gente já tendo uma consciência maior. Mas às vezes até a respeito disso eu converso muito comigo e afirmo de mim para mim mesmo. Tu conversa contigo. E afirmo de mim para mim mesmo. Não queira saber. Né? Tu possa ouvir, né? Não queira saber quem tu és. Não queira saber quem tu és. É porque eu falo comigo, falo em voz alta. E eu me respondo, não, ainda não. Ainda não estou preparado. Ainda não quero susto. Se o melhor de nós é o hoje... Imagina o que tem para trás. É por isso que nós estamos muito longe ainda do amor. Essa palavra amor, ela é... Nós não entendemos ainda, né? A palavra amor, ela é inconcebível ainda para nós. Também. Nós vivemos de paixões, de dedicações apaixonadas. Nós estamos aprendendo. Então, por enquanto, carnalmente, nós vamos resolvendo. Mas o amor, meus queridos... Que o Cristo sentiu, só Jesus na causa. Bezerra, nós estamos longe desse amor ainda, né? Não a palavra amor é muito infinita. Mas só uma explicação, a gente está chegando no final. A nossa irmã Claudete, ela está um pouquinho escondidinha aqui do meu lado, aqui, mas a pedido dela mesmo, que ela está se acostumando com a live, tá? Mas ela está bem, ela está muito bem. Mas ela está ótima. Não foi a primeira vez. De vez em quando chega um pouquinho para frente. Eu já participei o ano passado. Um pouquinho para trás, para ela aparecer também aqui. Não, porque o pessoal pode reclamar e dizer assim, a gente não está vendo. Ninguém vai reclamar, meu irmão, não precisa ficar preocupado, tá? Não há motivo para reclamações. Estou muito bem. Então ela está ali. Porque em outras oportunidades ela estará fazendo selfie com a câmera. Exatamente, colocando no WhatsApp. Sobre o nosso texto referenciado aqui, farei minhas as palavras de Emmanuel. Acho que bem modesto. Acho que bem adequado ao que foi lido, né? O título, Adversários e Delinquentes. Oi. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. O que acabamos de ler aqui, né? Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vistas contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente,
se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático e a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo no próprio prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconciliai-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Palavras do Emmanuel. Palavras de Emmanuel. Palavras de salvação. Dito isso, referendado pelo Emmanuel, escolhamos a nossa estada aqui, a nossa estadia. Ou estamos num hospital, ou numa penitenciária, ou num sanatório. Ou numa escola. Não, o planeta é uma escola. Mas dependendo da nossa situação, é penitenciária, sanatório ou um hospital. Muito bem. A Marisa Arrasa aqui colocou aqui a sugestão. Na próxima, a Clau pode sentar-se ao lado do irmão Vladimir. Possa ser vista. Melhor. É a nossa irmã Vanessa Martins. A Vanessa Martins colocou assim: muito legal vocês exporem os exemplos de vocês. Esta humildade é que faz com que possamos nos sentir acolhidos. E essa é a nossa intenção, na divulgação do acolhimento que a doutrina espírita representa para todos nós que participamos da doutrina já há bastante tempo. E aqui, assim, nós já fomos acolhidos, continuamos sendo acolhidos, só que nós queremos levar mais adiante ainda este acolhimento. Uma boa noite também para Carmen Silva Souza, o Paulo Oliveira. Esse Paulo Oliveira, eu não consegui ver a foto dele aqui, depois eu vou abrir para ver, mas não é quem eu estou pensando. E a dona Vera Schmitz, também, seja bem-vinda sempre. Pena que nós estamos no finalzinho. Agradecemos a... Qual é que nós ficamos aí, meu irmão?
Vamos ler o próximo. É o 10º. O 10º, vamos Item ler 9, né? 9. O arguilho e a trave no olho. Isso. Então tá, esse é o próximo assunto para o próximo programa. Quem quiser estudar e ler alguma coisa para participar e ver aquilo que a gente fala sobre, pode ler dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9 do capítulo 10. Agradeço a presença da minha irmã Claudete, agradeço também a presença do meu irmão Vladimir, do meu irmão Nivaldo, de todos os irmãos que participaram conosco desse programa de hoje. São energias que se emanam pelo mundo, pelo Brasil, por todos os irmãos que necessitam, pelo aprendizado, pela divulgação da doutrina. São energias que se unem e que se juntam para que todos nós possamos cumprir com as nossas tarefas aqui nessa terra durante essa encarnação. Sabemos que não vamos ser completos, mas vamos procurar fazer o melhor de cada um de nós para que assim possamos nos tornarmos melhores a cada dia que passa. E sobre isso, uma menção de restabelecimento ao nosso querido amigo e irmão Edson Varzak. Sim, o nosso abraço, irmão, Edson. O nosso irmão Edson, sempre. o nosso querido irmão Edson Varzak, que é o meu irmãozinho, sempre falo, né, que é a pessoa que sempre me apoiou muito dentro da casa, em todos os trabalhos. Ele era para estar aqui conosco, mas eu não estou conseguindo falar com a sua esposa para combinar para mim ir lá buscar ele e levar ele. Mas vamos ver se na próxima quarta a gente consegue fazer isso. E aí, ver se eu consigo falar com a dona Nelly da Varzak. Né? E também deixar um abraço para o Eduardo Alessio Pedro. Também. Muito bem. Agradecendo a todos. E peço ao nosso irmão Nivaldo para proferir a prece de encerramento dos nossos estudos na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade do trabalho e do estudo das tuas palavras através do teu Evangelho. Que possamos cada vez mais aprender e nos corrigirmos com estas sábias palavras e que possamos retribuir aos nossos irmãos tudo o que aprendemos, tudo o que nos empenhamos em aprender. Também te peço, amado Mestre Jesus, que através dos teus anjos de luz emane boas energias, energias salutares, a todos aqueles que necessitam de teu amor, de teu amparo, nas enchentes do nosso centro do país, também com essa doença que está assustando a humanidade, que possamos compreender e não nos apavorarmos diante de tamanha força com que vem se emanando. Espero, do fundo do coração, que através de tua bênção, todos os espíritos que desencarnaram nessas enchentes do centro do país e dessa doença que está assolando o mundo, encontrem em ti o amor e a paz necessários para seguir seu rumo na pátria espiritual. E nós aqui sigamos confortados com o teu amor e com tua paz. Que assim seja, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet, aqui Paulo Sampaio comunicando, agradecendo a todos os irmãos pela participação, pela audiência, e lembrando que na próxima semana estaremos estudando a partir do item 9 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, e espero
que todos tenham gostado do nosso estudo e agradecendo sempre pela sua paciência conosco, pela nossa humildade de conhecimento, que ainda é tão precário, né, que estamos também aprendendo todos juntos, e que possamos, na próxima quarta-feira, estarmos aqui reunidos novamente com muito amor no coração. Essa é a Rádio Discípulos, que está unida junto ao Pro Brasil de TVs e mídias espíritas, através da Rádio Portal da Luz de Dourados, das Sementes de Amor de Campo Grande, ambas de Mato Grosso do Sul, Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a São Francisco de Tobias Barreto de Sergipe, a Vivência Espírita de São José dos Campos, a Rádio do Chico de Bauru e a Rede Doutrina do Rio de Janeiro. E esta é a Rádio Discípulos, e aqui Paulo Sampaio desejando a todos vocês uma boa noite, muita paz e muita luz no coração de cada um durante essa semana. Boa noite.